Você já sentiu que nada do que você faz é capaz de mudar sua vida? Já sentiu que parece que as coisas continuarão as mesmas, independentemente do que você fizer? Essa sensação de impotência, de falta de controle, de desamparo, muitas vezes nos leva a simplesmente largar mão das coisas. Ou seja, nós simplesmente paramos de tentar transformar nossas vidas. Afinal, parece que nada do que nós fazemos faz diferença. Se você já passou por isso, conhece alguém que já passou, ou talvez esteja passando por uma situação assim, algumas questões importantes devem ser discutidas. O que acontece dentro de nós quando nós nos sentimos desamparados dessa forma? Por que essa sensação de impotência é tão poderosa, nos fazendo abandonar projetos, nos levando a adotar uma postura terrivelmente passiva perante a vida? É sobre isso que nós falaremos hoje. A imensa maioria das coisas não está dentro do nosso controle. Isso é um fato inescapável da vida humana, ao qual nós devemos nos atentar para que a gente não perca tempo e energia com coisas que simplesmente não valem a pena. No entanto, há coisas que estão perfeitamente dentro do nosso controle. Coisas que nós podemos transformar, coisas que nós somos capazes de influenciar e que só mudarão se nós levantarmos a bunda da cadeira para fazer alguma coisa. Apesar disso, infelizmente, quando nós fracassamos muitas vezes seguidas, ou quando outras pessoas e instituições tiram a nossa liberdade, tiram o controle das nossas mãos por algum tempo, nossa mente se adapta a esse desamparo. Nós aprendemos que não temos controle e, a partir daí, passamos a crer que nada do que nós fazemos será capaz de transformar as coisas. Essa é a raiz de uma série de problemas. Desde problemas no aprendizado, quando jovens internalizam esse desamparo e passam a acreditar que nunca serão capazes de ter sucesso ou passar no vestibular, por exemplo, até a inércia que a maioria das pessoas apresenta quando acredita que nada pode ser feito a respeito da corrupção e dos desmandos cometidos pelos nossos políticos. E devido a isso, as pessoas acabam se abstendo da política ou votando em qualquer um. Esse processo de aprendizagem, onde nós internalizamos o desamparo, onde nós aprendemos que não somos capazes de mudar as coisas, é estudado em profundidade pela psicologia e é chamado de desamparo aprendido. Nos anos 60, um time de cientistas americanos liderado pelo psicólogo Martin Seligman realizou uma série de experimentos que ficaram muito famosos. Eles colocaram animais na seguinte situação. Os animais eram colocados em gaiolas onde o chão era eletrificado. Para escapar do choque elétrico, o animal deveria realizar algum tipo de tarefa, como, por exemplo, apertar um botão, pular uma cerca ou pressionar uma alavanca. Acontece que metade desses animais já havia sido exposta anteriormente a um experimento semelhante. Ou seja, esses animais já haviam levado choques em uma situação onde o choque era interrompido com uma ação que o animal deveria aprender. Esse é o grupo de animais que aprendeu que possuía controle sobre o choque. Afinal, eles eram capazes de aprender uma tarefa que interrompia esse choque. A outra metade dos animais também já havia sido exposta anteriormente a uma gaiola eletrificada. No entanto, nada do que eles fizessem nessa situação anterior interrompia o choque. Ou seja, para esses animais, nada do que eles fizessem mudaria a situação, pois eles sempre continuariam levando o choque. Esse é o grupo de animais que aprendeu que não possuía controle. Depois de colocar os animais nessas situações, os pesquisadores os inseriram em uma nova gaiola eletrificada. Mas dessa vez era sempre a mesma gaiola. Ou seja, agora, na nova situação, todos os animais eram capazes de interromper o choque se eles aprendessem a tarefa. Perceba então que nós temos dois grupos de animais. Um que antes aprendeu que possuía controle sobre o choque e outro que antes aprendeu que não possuía controle sobre o choque. Depois desse aprendizado, todos eles foram inseridos na mesma situação, onde eles eram capazes de exercer controle sobre o choque. Bastava que eles aprendessem a tarefa. Os pesquisadores esperavam que o grupo de animais que havia anteriormente aprendido que possuía controle, agora, quando exposto a essa nova situação, aprenderia mais rápido como escapar do choque. E que, obviamente, o grupo que aprendeu que não possuía controle demoraria mais para aprender a escapar do choque na nova situação. Mas os resultados não foram esses. Os resultados foram bastante surpreendentes e abriram caminho para uma grande descoberta na psicologia.
Os animais que anteriormente levaram choque independentemente de suas ações, ou seja, o grupo de animais que aprendeu que não possuía controle, esse grupo simplesmente foi incapaz de aprender a tarefa na situação nova. Em outras palavras, esses animais permaneciam inertes na nova situação, levando choque, frequentemente acuados e amedrontados e com altos níveis de estresse. Tudo isso nós devemos lembrar em uma situação onde eles poderiam interromper o choque. Mas perceba que o fato deles terem aprendido anteriormente que eram incapazes de controlar o choque fez com que eles nem tentassem escapar do choque na situação nova. Isso ficou conhecido na psicologia como desamparo aprendido. E depois desses experimentos iniciais, literalmente centenas de estudos identificaram esse fenômeno, inclusive em seres humanos. O desamparo aprendido, então, é um fenômeno psicológico onde os indivíduos que são expostos a situações de desamparo, de dor, angústia, fracasso e, em geral, situações de sofrimento das quais eles não conseguem escapar e sobre as quais eles não têm controle algum, tais indivíduos tendem a aprender que não são capazes de controlar as coisas e simplesmente aceitam novas formas de sofrimento que lhes ocorrem no futuro. Em outras palavras, o indivíduo aprende que está desamparado em uma situação de sofrimento e passa a aceitar todas as situações de sofrimento que ocorrem com ele. Tudo isso devido a uma situação anterior onde ele não foi capaz de escapar ou não tinha controle sobre seu próprio sofrimento. Trata-se de uma internalização do desamparo que leva os indivíduos à inércia. Mas essa aceitação, essa internalização, não é tranquila. Ela não é como o desapego de uma situação da qual você deseja se desprender, por exemplo. Trata-se de algo que faz a pessoa permanecer sofrendo, mesmo possuindo a capacidade de escapar desse sofrimento, simplesmente porque ela internalizou o desamparo de uma situação de sofrimento anterior. É claro que tudo isso fica um pouco abstrato, então a melhor forma de você entender é com alguns exemplos muito concretos, muito alarmantes e muito perigosos em nossa sociedade. Vamos começar pela educação. O que acontece com muitos jovens na escola é uma situação onde eles se sentem punidos, onde seus estudos não resultam em um bom desempenho e por não conseguir uma boa nota, mesmo se esforçando muito, eles simplesmente desistem. Desistem de tirar boas notas, desistem de lutar pelo vestibular dos seus sonhos e desistem muitas vezes da própria escola. Em situações profissionais isso é muito comum. A pessoa está em um emprego que ela odeia, um emprego que lhe faz muito mal, mas do qual ela precisa para sobreviver e sustentar a família. Devido a isso, ela aprende o desamparo e acredita que não há nada que ela possa fazer na vida profissional para que ela encontre um trabalho que lhe faça feliz. E com isso, segue a vida em sofrimento. Esse fenômeno é muito comum também em relacionamentos abusivos. A pessoa passa anos sofrendo em um relacionamento e aprende o desamparo. A partir daí, ela aceita o sofrimento, aceita os abusos e segue achando que não tem controle algum sobre aquela situação, quando na verdade ela tem sim a liberdade para se separar e afastar da pessoa que lhe faz mal. Vítimas de abuso infantil, que pode ser o abuso físico, sexual, mas também abusos afetivos, como a negligência afetiva, sofrem muito com isso. Tais vítimas acabam carregando esse desamparo aprendido para a vida adulta e acreditam que não têm controle algum sobre as situações de sofrimento que a vida lhes traz. Na vida social, isso também é crítico. Veja, por exemplo, nós brasileiros. Há décadas, nós sofremos nas mãos de um poder público ineficiente, corrupto, incompetente e, sobretudo, um poder público que governa apenas para si mesmo, em detrimento da população. Muitos de nós já tentamos mudar isso, por exemplo, votando no candidato que nós acreditávamos que traria mudança, para apenas nos decepcionar em seguida, verificando que a coisa permanece a mesma, que a impunidade segue firme e forte. A consequência é uma parcela grande da sociedade que, em grande medida, se abstém da política, porque aprendeu o desamparo e sente que nada pode ser feito. Então, para que se preocupar? O desamparo aprendido, aliás, pode estar associado inclusive a transtornos psiquiátricos como a depressão. Estudos já demonstraram associação entre a depressão e o desamparo aprendido. Tudo isso nos permite fazer algumas reflexões importantes. No vídeo chamado Controle e Escolhas, eu falei um pouco sobre o estoicismo, uma escola filosófica da antiguidade que tinha como cerne do seu sistema de pensamento a proposta de identificar aquilo que está em nosso controle e buscar não se preocupar com aquilo que não está em nosso controle. De fato, isso é muito importante.
Se você fizer uma lista das coisas que mais te angustiam e preocupam todos os dias, provavelmente você verificará que a maioria delas é coisa sobre a qual você não tem controle algum. Mas nós não podemos, com isso, passar a acreditar que nada está sob nosso controle. Quando nós aprendemos o desamparo, quando nós internalizamos essa passividade, nós tendemos ao pior tipo de inércia que existe. A inércia que nos faz permanecer em situações de angústia e sofrimento. Ou, no mínimo, a inércia que nos impede de crescer e melhorar. Um exemplo crítico disso, nos dias atuais, é a crise econômica. Eu, como dou palestras nas mais diversas empresas, acabo entrando em empresas que estão muito mal por causa da crise, mas também empresas que estão muito bem, independentemente da crise. Tendo em vista que a crise é um fenômeno macroscópico, sobre o qual nós não temos controle direto, eu observo frequentemente o desamparo aprendido de todas as empresas, inclusive as que estão bem. Geralmente, aqueles que trabalham em empresas que estão mal, que estão sofrendo muito com a crise, adotam uma postura de que não há o que fazer, de que nós temos que esperar a crise passar e só então nós melhoraremos. Ou seja, uma postura totalmente passiva, que se reflete nos comportamentos do dia a dia. Acontece que aqueles que trabalham em empresas que estão bem adotam uma postura igualmente passiva. Afinal, já que nós estamos bem, mesmo na crise, nós não precisamos nos esforçar para melhorar, para crescer e para fazer diferente. Mas mesmo fora das empresas, mesmo falando de situações pessoais e cotidianas, o desamparo aprendido é um grande inimigo. Muita gente que passou por alguns relacionamentos fracassados internaliza o fracasso e passa a acreditar que nunca terá um relacionamento bacana, que nunca será capaz de ser feliz em um relacionamento. Muita gente que fracassou em alguns empreendimentos profissionais tende a parar de tentar, a abraçar o fracasso e acreditar que nunca será capaz de ter sucesso. Nós não podemos ser ingênuos. O fracasso é mais provável do que o sucesso. É muito mais provável que você fracasse em vez de obter sucesso em todas as dimensões da vida. É mais provável que um relacionamento fracasse. É mais provável que um empreendimento profissional fracasse. Se você já leu a biografia de qualquer grande empreendedor ou grande líder, ou de personagens históricos marcantes, eu aposto que você encontrou muito mais páginas falando de fracassos do que de sucessos. Então, o que nos diferencia daqueles que conseguem o sucesso não é a ausência de fracasso. Ao contrário, é aceitar os fracassos, aprender com eles e seguir em frente com uma nova estratégia. Não deixe que a passividade tome conta da sua vida. Afinal, se você viver uma vida passiva, é bem provável que lá na frente você olhe para trás e se arrependa. Que você se arrependa por não ter tentado, por não ter arriscado e, sobretudo, por não ter vivido. Você pode olhar para mim e dizer: mas Pedro, o otimista nada mais é do que um imbecil feliz. Pode ser, mas, como disse Bernanos, se o otimista é um imbecil feliz, então o pessimista nada mais é do que um imbecil infeliz. Os estudos mais recentes sobre o desamparo aprendido, e eu estou falando especialmente de um estudo muito recente, publicado no ano passado, do qual o próprio Martin Seligman é coautor. Um estudo que se chama Desamparo Aprendido, 50 anos depois, no qual os autores revisaram os avanços científicos dessas últimas décadas. Esses estudos vêm invertendo a lógica do desamparo aprendido. Essencialmente, a observação do funcionamento do cérebro tem sugerido que o desamparo não é aprendido. Na verdade, o que os dados indicam é que a passividade é uma espécie de modo padrão, de modo automático do funcionamento do cérebro. Ou seja, não é que nós aprendemos o desamparo. Na verdade, nós deixamos de aprender que nós temos controle e, por isso, nos relegamos à passividade automática do desamparo. Em outras palavras, é por deixar de aprender que nós temos controle, é por deixar de aprender que nós somos capazes de transformar nossas vidas que nós seguimos passivos em desamparo. É por isso que a aceitação e a passividade se tornam comportamentos predominantes. Esses resultados, a meu ver, são muito positivos. Afinal, significam que nós, como professores, pais, gestores, enfim, em qualquer posições que nós ocupemos, nós devemos educar as pessoas à ação, ensiná-las que elas são capazes sim de exercer controle, levá-las ao aprendizado de que todos nós somos capazes de transformar as nossas vidas. A minha recomendação, então, é não se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, mas apesar disso, perceber que existe uma coisa que está totalmente dentro do nosso controle: as nossas ações, aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos.
Com isso em mente, levante da cadeira e dê um primeiro passo. Curto, mas firme. Às vezes, um passo totalmente diferente, rumo a um caminho que você nunca trilhou. E pode ser que lá na frente você tropece. Pode ser que você caia. Pode ser que a queda seja dura e que haja pessoas pisando em você. Mas jamais aceite o desamparo. Por mais duro e difícil que seja, levante e siga em frente. Pois uma coisa eu garanto: ninguém que hoje atingiu o sucesso foi passivo em relação ao fracasso. Conscientes disso, seja na família, na escola ou nas empresas, nós devemos sempre educar para transformar. Como sempre, você encontra na descrição do nosso vídeo todas as referências sobre as questões discutidas aqui. O termo desamparo aprendido vem do inglês Learned Helplessness, caso você queira pesquisar. Os experimentos do Martin Seligman levantam algumas questões éticas importantes em relação ao tratamento de animais em laboratório. Há muitos defensores e muitos críticos dos experimentos. O próprio Seligman defende os estudos, afirmando que o bem gerado pelos resultados na forma de tratamentos psicológicos para traumas ou para transtornos como a depressão supera o mal causado aos animais. Essa é uma discussão fundamental, que não deve ser feita de maneira leviana, e no futuro eu dedicarei um vídeo para falar disso. Se você deseja aprofundar o seu conhecimento sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento, você pode conferir os nossos cursos também na descrição do vídeo. Nossos grupos de WhatsApp já possuem mais de 4.000 pessoas, em apenas 2 semanas. Se você deseja receber conteúdo sobre o comportamento humano pelo WhatsApp, manda um oi para esse número que está aparecendo em sua tela. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho para que você receba notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.